Olá, amigo ligado na programação da TVT em todo o Brasil e você que está acostumado a nos assistir aqui pelo canal 3 da NET em São José dos Campos. Estamos começando mais um Brasil Consciência, programa que toda semana traz aí os principais assuntos da comunidade científica brasileira para você poder acompanhar direto da sua casa. No programa de hoje, nós vamos falar de um assunto muito importante, de um centro de pesquisa relativamente novo que faz um trabalho importantíssimo para muitos brasileiros. Nós estamos falando do CEMADEM e de todo o combate que ele faz diariamente às grandes tragédias que acontecem, infelizmente, nesse período chuvoso por todo o Brasil. Para falar sobre esse assunto, temos aqui conosco ninguém menos do que o diretor do Instituto, Oswaldo Moraes. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, ter comparecido. E para nos ajudar a entender as questões que permeiam o funcionamento do Instituto, temos aqui o nosso presidente do SINDICT, Ivanil Barbosa. Muito obrigado, Ivanil, por ter comparecido. E também conosco o tecnologista do INPE, Gino Genaro, que vai emprestar um pouco da experiência dele também, para que a gente possa debater esse assunto. Muito bem. O CEMADEM, como eu disse, é um órgão recente que foi criado a partir de uma tragédia, aquela tragédia que atingiu a região serrana do Rio de Janeiro. Vamos conhecer um pouquinho sobre esse instituto no VT que você assiste agora. Quando os fenômenos naturais atingem áreas ou regiões habitadas pelo homem e causam danos, passam a se chamar desastres naturais. Estudos indicam que está havendo um aumento na intensidade e na frequência de fenômenos extremos, como temporais, tornados e estiagens severas, aumentando a possibilidade de ocorrência de desastres naturais. Na década de 70, a média de desastres ocorridos no mundo foi de 90 eventos por ano, saltando para mais de 260 eventos na década de 90. Dentre os principais fatores responsáveis pelo aumento dos desastres naturais em todo o mundo estão o crescimento populacional, o crescimento das favelas e bolsões de pobreza, a ocupação de áreas de risco, a ocupação da zona costeira e as mudanças climáticas globais. No Brasil, os principais fenômenos relacionados a desastres naturais são derivados da dinâmica externa da Terra, tais como inundações e enchentes, enxurradas, deslizamentos de solo e rochas e tempestades. Estes fenômenos estão normalmente associados a eventos de chuvas intensas e prolongadas nos períodos que correspondem ao verão na região sul e sudeste e ao inverno na região nordeste. O Brasil está entre os países do mundo mais atingidos por inundações e enchentes, tendo registrado 94 desastres no período de 1960 a 2008, com 5.720 mortes e mais de 15 milhões de pessoas afetadas. As inundações representam cerca de 60% dos desastres naturais ocorridos no Brasil no século XX. Deste total, 40% ocorreram na região sudeste. Em julho de 2011, o governo federal criou o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, órgão vinculado à Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisas e Desenvolvimento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O CEMADEM fornecerá informações confiáveis sobre áreas de risco relacionadas a deslizamentos de encostas, enxurradas e inundações em âmbito nacional. Essas informações serão elaboradas a partir de previsões de tempo, mapeamentos detalhados de áreas de risco e informações de satélites e radares. Serão dados que o CEMADEM processará para gerar os alertas antecipados de desastres naturais com antecedência de 2 a 6 horas. Está aí um trecho do vídeo institucional
feito pelo Semadem no lançamento do Instituto. Vocês observaram lá, tudo aquilo que vocês viram já está acontecendo, como nós vamos mostrar aqui ao longo do programa de hoje. Bom, quero dar as boas-vindas ao Oswaldo e já começar perguntando, isso tudo que a gente viu, esse trabalho diário que é feito por vocês no monitoramento de risco, ele é feito por quantas pessoas? Qual é o tamanho do Semadem hoje? O Semadem tem uma estrutura extremamente enxuta para a missão que ele desempenha. Ele é composto por uma equipe de 100 servidores públicos, todos concursados, dos quais 60% possuem alta qualificação científica, são doutores, e os restantes, a grande maioria, possuem título de mestre. Então, em termos de capacidade de recursos humanos, o Semadem é uma das instituições de ciência e tecnologia do Brasil que possui a maior percentagem de qualificação dentre as unidades de pesquisas do Ministério. Mas, além dos recursos humanos do Semadem, existem outras características que eu acho que merecem serem citadas. A rede observacional, que faz parte do processo de monitoramento daquelas condições que podem levar a um desastre natural. Essa também foi um desafio colocado para o Brasil na época de criação do Semadem. Até 2011, tudo que o Brasil possuía relativamente a desastres naturais estava relacionado com ações de respostas e ajudas humanitárias às populações atingidas por desastres naturais. Não havia nada no âmbito do governo federal que antecipasse o desastre. Bem, a antecipação do desastre requer algumas condições. A primeira é o monitoramento das condições que podem levar ao desastre. E segunda, uma equipe altamente capacitada que pode, a partir dessas informações e dos detalhes das condições que levam ao desastre natural, levar ao conhecimento científico a antecipação do desastre. No Brasil, a gente tem uma falsa percepção, por conta de mais de 95% dos desastres naturais serem relacionados a eventos meteorológicos extremos, a gente tem uma falsa percepção que um aviso meteorológico é um sinônimo de desastre natural. E são duas coisas muito distantes, muito diferentes. Por exemplo, uma chuva extremamente intensa numa região onde não mora ninguém não é o desastre natural. O desastre natural é caracterizado pelo impacto desse evento extremo. O impacto significa o quê? O impacto em termos de perdas de vidas humanas, em termos de estruturas físicas e em termos de perdas econômicas. Então, na verdade, a missão do Semadem usa as informações meteorológicas para fazer uma projeção de um possível desastre e do impacto desse desastre. Essa, mais ou menos, é a missão do Semadem, e para isso nós temos, dentro dessa equipe de 100 pessoas, um monitoramento contínuo, 45 pessoas se revezam na sala de operação do Semadem 7 dias por semana, 24 horas por dia, e ali pessoas de formação de meteorologia, de geologia, de hidrologia e de vulnerabilidade social. Nós temos uma equipe de 25 pesquisadores, uma equipe de 15 pessoas dedicada a desenvolvimento da área de tecnologia da informação, uma equipe também de pessoas que fazem o que nós chamamos de relações institucionais, que se relacionam com diferentes órgãos de governo e com outras entidades que tratam com desastres naturais, como as defesas civis, e a parte administrativa. Então, esse, mais ou menos, é a concepção do Semadem e o tamanho do Semadem em termos de pessoal. O desenho do Semadem. Legal. Já vou chamar os nossos convidados, começando aqui pelo Gino, para fazer perguntas ao nosso diretor e para que a gente possa debater esse assunto. Posteriormente, o presidente Ivanil. Pois não, Gino? Bom, obrigado pelo convite também. É um prazer estar aqui debatendo um tema tão importante. E vendo o VT e ouvindo as primeiras palavras do diretor do Semadem, eu lembro aqui que desde o início nós vimos acompanhando, eu que sou do INPE, o INPE pode-se dizer
um órgão meio que irmão ou um parente muito próximo do CEMADEM dentro do Ministério, devido às suas áreas de atuação, meteorologia e tudo mais. O CEMADEM, a gente lembra que foi criado e ficou um tempo dentro da sede do INPE, na unidade de Cachoeira Paulista. E de lá para cá, um ponto que a gente sempre se preocupa foi criado um órgão tão importante e foi dado uma estrutura de servidor, como foi colocado aqui, só que, no entanto, a gente ainda vê, e eu percebo que o diretor deve entender, que ainda sempre sente a necessidade de se consolidar ainda mais, né? Por exemplo, a própria sede do CEMADEM é uma sede que ainda fica meio provisória, um aluguel de um espaço dentro do Parque Tecnológico. Claro, ainda vai dando para tocar todos os trabalhos, mas sempre há a expectativa de que se criar um campus, um espaço, né, próprio do CEMADEM, projetado especificamente para isso. E creio que também dificuldades com relação a essa rede de atuação e monitoramento, que a gente pega o Brasil, um país continental. Geralmente essas áreas de risco, as maiores áreas de risco, são áreas de difícil acesso, são áreas de montanhas, de mata e tudo, de regiões periféricas de grandes cidades que muitas vezes não têm nem acesso direito com ruas até o local das medições. Então, isso aí também eu acredito que é uma das dificuldades, não é, diretor? Esses dois pontos, especificamente. Sem dúvida nenhuma, Gino. O CEMADEM nós temos... Bem, fazer a gestão pública tem alguns mecanismos, né? Um são aqueles processos internos que muitas vezes o gestor consegue administrar e que está no seu alcance identificar os problemas e resolvê-los. Existe um outro fator que depende de demandas externas, que muitas vezes está aquém da nossa capacidade de resolver. Dentre essas, tem duas que são fundamentais: o orçamento e o tamanho da equipe. O tamanho da equipe, o CEMADEM, quando foi criado, ele foi dimensionado para monitorar 58 municípios com uma equipe de 190 pessoas. Hoje o CEMADEM monitora 958 municípios com uma equipe de 110 pessoas, ou de 100 pessoas. Ou seja, nós fazemos com a metade do dimensionamento pensado 20 vezes mais do que foi planejado. Então, essa é uma dificuldade. A segunda é o orçamento. E o orçamento, nós temos o orçamento para fazer a manutenção da máquina, que é aqueles recursos de custeio, que não representam uma grande parte do orçamento, e os orçamentos para manter a rede observacional. A manutenção da rede observacional, hoje, com o recurso que nós possuímos, está aquém daquele desejado. Por exemplo, existem algumas premissas que são estabelecidas pela Organização Meteorológica Mundial, que todos os sensores meteorológicos têm que passar para serem condicionados, calibrados e validados pela Organização Meteorológica Mundial. Se nós fôssemos usar as premissas da Organização Meteorológica Mundial para fazer a manutenção de parte da nossa rede apenas, nós necessitaríamos de 1,6 vezes de todo o orçamento do CEMADEM. Ou seja, nós precisaríamos 50% a mais do orçamento só para fazer a manutenção de uma parte da rede observacional. Então, fazer a distribuição desse recurso escasso que nós temos para manter a rede operando de uma forma minimamente satisfatória é uma arte muito grande. E não estamos falando ainda, Gino, de uma outra questão fundamental, que é a expansão da rede. Por exemplo, do censo de 2010, apenas na cidade do Rio de Janeiro, existem mais de 400 mil moradias localizadas em áreas de alta vulnerabilidade física. Se nós contabilizarmos em cada uma dessas moradias 3 pessoas, nós estamos falando aí de mais de 1 milhão de pessoas apenas na cidade do Rio de Janeiro
que necessitariam de um mapeamento e de um monitoramento mais preciso do que nós fazemos. Então a rede necessitaria ser ampliada. E isso a gente nem cogita, porque não temos condições de fazer esse planejamento, porque não tem cenário de expansão do orçamento. Então esses são aqueles condicionantes que nós temos dentro da administração pública, jogar com o recurso que temos. Cada vez mais curto, né? A pergunta do presidente, por gentileza, presidente. Então, o CEMADEM é uma estrutura brasileira, um instituto de pesquisa que salva vidas. Então, ele pode ser comparado, por exemplo, a uma estrutura, por exemplo, do Instituto Nacional do Câncer, que pesquisa formas de prognóstico e tratamento da doença. O CEMADEM tem essa função nobre e a gente enfrenta esse problema no Brasil e é um absurdo que os diretores de institutos públicos no Brasil não tenham, ou melhor, tenham limitação muito expressiva naquelas duas situações que são basilares da administração de qualquer empreendimento, que é o orçamento e o tamanho da equipe de trabalho. Então, eu queria registrar essas observações, mas eu queria indagar do diretor uma outra situação, que é levar ao conhecimento da sociedade as formas operacionais, como que o trabalho do CEMADEM chega àquela pessoa que lá na ponta vai ter a sua vida salva por uma situação, por consequência operacional do CEMADEM. Seu relacionamento com a Defesa Civil, outros órgãos, como se dão os alertas a partir da verificação de uma situação objetiva de risco, de perigo a uma dada população. Só lembrar o presidente, antes da resposta, nós temos ainda para esse programa um VT só com a Defesa Civil lá de Campos do Jordão, mostrando a experiência deles com a parceria do CEMADEM. Muito obrigado, Vanil. Essa pergunta mas o preâmbulo da tua pergunta também merece algum comentário, que eu vou me permitir fazer. O CEMADEM tem uma missão extremamente nobre, que é a de monitorar as áreas no qual o desastre pode acontecer. E as áreas que são passíveis de desastres naturais no Brasil são áreas de alta vulnerabilidade social. Por exemplo, na região dos Jardins, em São Paulo, a vulnerabilidade social é baixíssima. E ali não é uma área que necessite monitoramento. Agora, a área onde as populações mais pobres vivem são essas áreas que necessitam de monitoramento e que necessitam de ter o alerta antecipado. Então, essa eu diria que é a missão nobre do CEMADEM. É a missão de fazer a proteção da parte da população que é mais vulnerável social. Isso me parece uma missão extremamente nobre, né? Porque as populações que são protegidas por diferentes tipos de acordos sociais, digamos assim, não requerem o CEMADEM. Agora, a população vulnerável, para essas o CEMADEM faz a diferença. Bem, o alerta do CEMADEM passa por um processo ou segue um determinado caminho que eu considero que não é o mais correto. Por um protocolo que foi assinado no ano de 2011, quando da criação do CEMADEM, um protocolo entre o Ministério de Ciência e Tecnologia e o Ministério da Integração Nacional, o alerta do CEMADEM passa única e exclusivamente para o SENAD, que é o centro do Ministério da Integração Nacional, que fica localizado em Brasília. E o SENAD é que pega o alerta do CEMADEM e repassa para as defesas civis municipais. Isso, para qualquer pessoa que olhe isso do ponto de vista lógico, representa alguma coisa ilógica. Do ponto de vista prático. Do ponto de vista prático, quer dizer, o alerta quando sai, ele precisa chegar com antecedência o mais rápido possível. Se ele faz esse caminho, se em Brasília alguém pega o alerta do CEMADEM, vai fazer a análise do conteúdo do alerta, até mandar para a Defesa Civil e depois mandar para a população, isso leva um tempo que para alguns processos é mais longo do que o próprio processo. Por exemplo, uma enxurrada
é um processo que é deflagrado em questões de minutos. Quer dizer, a condição física que leva a uma enxurrada, nas situações normais, não é desencadeado em mais de 30 minutos. Se o caminho que até o técnico do CEMADEM identifica a possibilidade da chuva que vai causar enxurrada, a elaboração do alerta, a emissão para Brasília, passar para a Defesa Civil, quando chega na população já aconteceu o evento. Então, esse tipo de demanda, eu particularmente fiz uma solicitação ao Ministério de Ciência e Tecnologia e à Casa Civil da Presidência da República que esse protocolo fosse superado. E, infelizmente, isso não aconteceu. Esperamos que, com o próximo governo, essas questões todas possam ser reanalisadas e que a gente possa passar por esse processo para ele ser mais efetivo. E, nesse meio tempo, aconteceu uma outra coisa ainda que, do meu ponto de vista, eu não sei se a palavra adequada é essa ou não, mas eu vou me dar o direito de usar. É enganoso. Esses SMS que nós credenciamos no nosso celular para receber o alerta de desastre natural, não é necessário aquilo. Porque quando a gente liga a televisão de manhã, já está ali a previsão de que vai chover ou não, de que pode ter uma chuva intensa. Qual é a vantagem que tem de tu receber no teu celular, olha, chuvas intensas no município de São José dos Campos, tem raio, se proteja. Bom, isso aí as pessoas já sabem, né? Qual é o conteúdo que tem que ter no SMS? O conteúdo que tem que ter no SMS é aquele conteúdo que está localizado dentro do alerta do CEMADEM. Porque o alerta do CEMADEM, ele identifica qual é a área que pode ser atingida, quantas pessoas podem ser atingidas, qual é o bairro que pode ser atingido. Não é uma coisa genérica. Então, esse processo no Brasil ainda requer muito amadurecimento. Nós não temos no Brasil uma política nacional de gestão de risco de desastre. Nós temos alguns órgãos trabalhando dentro de ações que são necessárias dentro da política nacional, mas não trabalham em conjunto, não são estruturados e não respondem a uma cadeia sequencial e lógica de prevenção, de mitigação, de preparação e de resposta. Vamos falar um pouco mais da cadeia lógica e da questão do funcionamento do CEMADEM logo após o intervalo. E eu já deixo uma pergunta para o presidente: por que o CEMADEM não faz parte do INPE, por exemplo, não foi criado dentro da estrutura, foi criado um outro órgão? A gente fala sobre isso depois do intervalo, é um instante só, não saia daí. Brasil Consciência de volta, nosso segundo bloco, recheado para você de informações hoje sobre o CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, que funciona aqui em São José dos Campos, no Parque Tecnológico. No bloco anterior, deixei uma pergunta ao diretor do Instituto: por que o CEMADEM não está incluído, não foi incluído na estrutura do INPE, como é, por exemplo, o CPTEC? O meu sorriso é o seguinte: muito obrigado pela pergunta. Eu poderia te fazer uma outra pergunta. Por que o CEMADEM não está localizado dentro do Ministério da Integração? As duas, a resposta tanto para a tua pergunta como para a minha pergunta, tem uma premissa e uma resposta que eu acho extremamente necessária de ser colocada e esclarecida para a população. A premissa, para a resposta à tua pergunta, tem a ver com o que eu falei antes. Existe no Brasil uma falsa percepção que desastre natural é evento meteorológico extremo. Se isso fosse verdadeiro, faria todo sentido o CEMADEM estar dentro do INPE junto com o CPTEC. Mas desastre natural não é isso. O que é? Nós precisamos então fazer talvez uma contextualização do que é o desastre natural. Para ser de uma maneira simples, eu te diria assim, o desastre natural é o impacto. E o impacto do quê? O impacto de um evento que é decorrência de uma chuva muito intensa ou de uma falta de chuva. No caso de uma falta de chuva, é a seca. Agora, a seca é um evento climático. Mas ela pode não ser um desastre natural
se ela ocorre numa região onde não tem ninguém morando, né? Por exemplo, no Saara, a seca não representa um desastre. Na Caatinga brasileira, de repente, tem alguns Exatamente. lugares. Mas então o que é o desastre? O desastre é o impacto da seca. A falta de água, o gado que morre, a falta de condições para produzir alimentos. Então, esse é o impacto. Então, é isso que o CEMADEM faz, que não é a mesma coisa que o CPTEC faz. Do ponto de vista de uma escala menor, qual é o evento que o CEMADEM monitora? É o evento hidrológico e o evento geológico. Também não é o evento meteorológico. Por exemplo, uma enxurrada é um evento hidrológico. Um movimento de massa é um evento geológico. E isso não faz parte da missão do CPTEC. Então, por isso, o CEMADEM não está dentro do INPE. Por outro lado, por que o CEMADEM não está dentro do Ministério da Integração Nacional? Porque a nossa função não é apenas a função de operação, não é um serviço operacional. Ficar monitorando e ficar emitindo alerta faz parte da missão nossa, que é uma missão operacional. Mas por trás da sala de operação do CEMADEM, por trás do monitoramento e do alerta, existe toda uma equipe que faz ciência e tecnologia. Para nós podermos deflagrar o alerta com antecipação, nós precisamos ter o conhecimento científico que leva à previsão antecipada do que pode ocorrer. E isso só é feito com ciência, com tecnologia. Por isso que nós não estamos no Ministério da Integração Nacional. Então, acho que isso, a tua pergunta é extremamente pertinente, porque possibilita, para mim pelo menos, colocar ou tentar colocar uma pá definitiva em cima daqueles que preconizam que o local do CEMADEM seria dentro do Ministério da Integração porque é uma instituição operacional, e isso eu diria que não é nem uma falsa afirmação, mas é uma falácia, né? E do outro lado, por que nós não estamos no INPE? Porque a nossa missão não é de fazer a previsão de tempo. O CEMADEM não faz previsão de tempo. Nós usamos como input os dados que o CPTEC gera, os dados que o Instituto Nacional de Meteorologia geram, os dados que a Agência Nacional de Águas geram. Então, esses são inputs que nós usamos para fazer a previsão do impacto de um evento meteorológico, hidrológico ou geológico extremo. Então, vamos seguir aqui, mudar um pouquinho o que a gente tinha combinado. Vamos ver como é que funciona no dia a dia da previsão de incidentes, né, de desastres naturais, lá no CEMADEM, no VT que você assiste agora. O CEMADEM nasceu a partir de uma tragédia, infelizmente, né, a grande tragédia do Rio de Janeiro, em 2011. O governo, na época, entendeu que precisava fazer uma coisa a mais do que era feita até esse momento. O CEMADEM é um centro operacional, um centro de pesquisa operacional, diferente de uma universidade ou de outros institutos. Toda a pesquisa sendo feita aqui vai dirigida para o trabalho que está sendo feito lá, que é a parte operacional. Bom, aqui que nós monitoramos, né, as condições meteorológicas, hidrológicas, geodinâmicas, a parte humana. Nós trabalhamos em turnos, né, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então, quando a gente chega no turno, a gente conversa com o especialista da mesma área, a gente pega a informação de como foi o turno anterior, entende qual que é a possibilidade de previsão para o próximo turno, para o turno que a gente está entrando. E aí, então, a gente analisa e discute no grupo como que está a situação, se há previsão de chuva, que tipo de chuva que é. Por exemplo, Rio de Janeiro, no Alto da Boa Vista, tem várias estações, aqui tem outra, né? Vargem Pequena, Alto da Boa Vista. Nos últimos 10 minutos, choveu 0,8 milímetros. Na última hora 6, nas últimas 3 horas 15 e assim por diante, certo? Então, esses são valores muito importantes porque um dos critérios para enviar os alertas é quanto choveu nas últimas horas, nos últimos dias e quanto que poderá chover. Tem grupos trabalhando na modelagem, na observação e grupos de tecnologia de informação que ajudam a fazer esse casamento entre modelos e observações. A divisão de desenvolvimento é a área do CEMADEM responsável por fazer o desenvolvimento desses softwares específicos. Os principais sistemas de software que nós temos aqui no CEMADEM hoje são o Sistema de Gerenciamento Remoto de PCDs, que é o sistema
que recebe as informações das PCDs, qualifica e disponibiliza para visualização. O sistema responsável pela visualização é o sistema de alerta e visualização de área de riscos, o SALVAR, utilizado constantemente pelos colegas da sala de situação, e na sequência nós temos o sistema integrado de alerta de desastres naturais, que é o sistema que faz a confecção e a emissão dos alertas. A gente elabora o alerta e envia para o SENAD, e o SENAD que reencaminha para as defesas civis estaduais e municipais. Nós temos vários casos, né, documentados, perfeitamente documentados, sobre alertas que foram bem sucedidos. Lembro um agora muito claro em Porto Seguro, na Bahia. Nós enviamos um alerta e aí dias depois veio um e-mail da Defesa Civil nos parabenizando, porque eles não estavam esperando a chuva. Aí chegou o alerta do CEMADEM, eles retiraram as pessoas das casas e o morro caiu em cima das casas. Para o pesquisador, ver os resultados dos seus trabalhos, das suas pesquisas publicadas é bastante gratificante. No CEMADEM, em particular, a gente considera que nós damos um passo a mais. Além da publicação em revistas arbitradas, gerar ou culminar em aplicativos, em plataformas, em aprimoramentos da área operacional e, consequentemente, a gente melhora o monitoramento e o alerta e, com isso, a gente consegue emitir alertas mais confiáveis, com maior tempo de antecedência e aí a gente trabalha para salvaguardar vidas. Está aí ouvindo diretamente de quem trabalha na pesquisa e no desenvolvimento dos modelos lá no CEMADEM, todos os dias fazendo um monitoramento de possíveis eventuais ocorrências, desastres naturais. Bom, estamos à vontade, então, Gino Genaro, presidente, para fazer as colocações em cima daquilo que o diretor do CEMADEM já havia dito e que agora os pesquisadores confirmam, né? Uma atividade diária, rotineira, exaustiva e que é fundamental ao país. Certo. Eu gostaria de saber a opinião do Oswaldo, porque tudo isso que foi mostrado, toda essa infraestrutura e o quanto isso é importante para a sociedade, se tem um dado que eu reconheço que toda a população, ou pelo menos a sua grande maioria, sente na pele, é de que esses efeitos desses desastres, né, portanto o impacto que eles sentem, existem e que vem aumentando. Hoje, na hora do almoço, eu senti isso na pele, por exemplo, com essa tempestade que teve aqui em São José dos Campos, com granizo. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, com essa intensidade, com esse grau, com essa quantidade de vento muito concentrado. Por outro lado, temos também a questão no estado de São Paulo, a seca, os reservatórios hoje, o Cantareira com 34%, há um ano atrás, nesse mesmo dia, nós tínhamos 45%. E olha que as chuvas têm caído, mesmo assim estamos abaixo do que o ano passado. E, por outro lado, nós vemos com preocupação, eu entendo, Estados Unidos com um novo governo lá, o Donald Trump, que acha que o ser humano sequer tem responsabilidade sobre isso e que o próprio governo eleito no Brasil também aponta para que talvez não existam esses impactos, são obras de que qualquer coisa no sentido de minorar isso pode interferir na questão econômica do país, que também meio que replica um pouco o discurso do governo dos Estados Unidos. Qual a opinião do senhor sobre essa questão? Quer dizer, esses impactos de fato estão aumentando e isso é obra da ação do homem na Terra? Uma conspiração de esquerda? Bem, eu acho que existem... Deixa eu me permitir fazer alguma divagação mais como cientista do que como gestor. Uhum. A humanidade passou por 3 grandes revoluções. A primeira foi a revolução cognitiva, aproximadamente 70 mil anos atrás, que diferenciou o Homo sapiens das demais espécies, que nos deu a capacidade de ser, como espécie, uma espécie dominadora. A segunda foi a revolução agrícola, que permitiu que o homem deixasse de ser caçador-coletor para viver em cidades, para viver em sociedade. E a terceira foi a revolução científica. O maior benefício que a revolução científica fez é uma questão que a gente pode talvez gastar muitas horas divagando. Se for as comunicações, se for o meio de transporte,
qual foi a tecnologia que propiciou que o desenvolvimento acontecesse. Mas, do meu ponto de vista, existe uma contribuição que a Revolução Científica deu para a sociedade que é a mais importante de todas, que é o método científico. Em ciência, não existe autoridade. Em ciência, por que não existe autoridade em ciência? Porque toda afirmação que eu faço do ponto de vista científico, eu tenho que ser capaz de colocar à prova de qualquer outra pessoa que vai verificar se o que eu estou falando é verdadeiro ou se é falso. Isso é o método científico. É ele que permite diferenciar quem é charlatão e quem diz a verdade. Por isso que ciência não é religião. Em religião a gente parte do princípio da fé, e a fé a gente tem e respeita, ou não tem e também respeita. Em ciência não é assim. Ciência, se eu faço uma afirmação, eu digo e tenho condições de verificar se aquela afirmação que eu estou fazendo é verdadeira ou não. E qual é a verdadeira informação que está por trás dessa questão de mudanças climáticas? É a evolução consistente e observada da concentração de gases de efeito estufa. Isso é um dado irrefutável. Ninguém pode questionar isso. E são medidas. E eu não posso dizer que essas medidas são falsas. Então, isso é um dado observado. Como é que eu sei que essas medidas que hoje são feitas são decorrentes da ação do homem? Na década de 50, houve uma publicação de um trabalho científico extremamente importante que mostrou quais são os fenômenos que governam o clima no planeta Terra, que são os que nós chamamos de ciclos de Milankovitch, que são 3, que é a rotação da Terra em torno do Sol, a precessão do eixo de rotação da Terra e a inclinação do eixo de rotação da Terra. Por quê? Isso muda o balanço de energia e isso modula o clima no planeta ao longo de milhares de anos, de milhões de anos. A concentração de gases de efeito estufa começou a ser acentuada em que época? Na época da Revolução Agrícola. Quando o homem começou a produzir alimento, quando começou a irrigar as terras para produzir principalmente o arroz, quando o homem começou a viver em cidades, as concentrações de gases de efeito estufa começaram a mudar. E isso está nos registros históricos de dados. E essas concentrações de gases de efeito estufa se aceleraram a partir da Revolução Industrial, a partir do século XIX. Então, isso é um dado irrefutável. Eu não posso questioná-lo. Se os desastres naturais estão aumentando por conta desse aumento de concentração de gases de efeito estufa e que estão mudando o clima no planeta, essa é uma outra questão. Mas que o clima do planeta está mudando e decorrência da ação antrópica, isso é inquestionável. Certo. Isso eu não posso questionar porque o dado mostra isso. Eu seria louco se eu fosse contra um dado observacional. E não adianta nada, por exemplo, Gino, eu fazer a mais bela conjuntura científica e eu dizer o seguinte, ó, eu tenho aqui um copo de água. E aí eu faço toda uma teoria científica e digo o seguinte, olha, esse copo de água, quando eu soltar, ele vai parar no teto. Eu faço uma experiência e asfalto, ele cai. Quer dizer, eu não posso ter uma teoria que contrarie a observação. Sim. A observação que eu tenho é que a concentração dos gases estão aumentando. Se a concentração dos gases que estão levando a uma mudança do clima estão associada com o aumento de desastres naturais, é uma questão que até nós podemos ainda ter uma certa limitação para responder categoricamente isso, que sim ou não. Agora, a primeira parte da pergunta é inquestionável. Interessante. A pergunta do presidente a gente faz no bloco seguinte, já estão me pedindo aqui para encerrar esse bloco. É um instante só, a gente volta com muito mais informação para vocês. Não saia daí. Brasil Consciência de volta, terceiro bloco, com muita informação para você que acompanha o Conhecimento Científico toda sexta-feira
ao vivo, melhor dizendo, programa inédito aqui na TVT, também no canal Plural, canal 3 da NET, em São José dos Campos, com reprises ao longo da semana. Você que perdeu alguma das exibições também pode ver os nossos programas no nosso canal no YouTube. É só entrar lá, procurar Brasil Consciência TVT Plural e fazer a sua inscrição, dar lá o seu like para que a gente possa crescer e manter esse programa. Bom, no bloco anterior, a gente tinha aberto para as perguntas. O presidente Ivanil vai fazer uma pergunta ao diretor do Semadem e, na sequência, a gente tem informações lá de Campos do Jordão para mostrar para você. Por gentileza, presidente. Então, vamos supor uma situação de uma encosta que esteja geologicamente ali constituída sobre uma montanha rochosa, uma situação assim que a gente sabe que desastres ali estão fortemente potencializados aos mecanismos mecânicos de encharcar a terra e fazer aquele fenômeno de liquefazer, e isso causaria, vamos dizer, o deslizamento da encosta e o desastre. Existem outras situações em que o mesmo volume de incidência pluviométrica não significaria uma questão, um estado de alerta tão crítico como esse do exemplo. Como que essas coisas são tratadas, acredito que por uma pré-classificação das áreas de risco e também relacionar isso, gostaria que o senhor relacionasse isso também com a questão da necessidade de doutrinamento para algumas situações. Por exemplo, na área, eu sou aviador experimental, tem um ditado que todo mundo conhece, que na vida, quanto mais se vive, mais se aprende. Na aviação experimental, quanto mais se aprende, mais se vive. Na aviação experimental, assim como na aviação comercial, também existem doutrinamentos de piloto em que ele nem pensa, ele age segundo esse doutrinamento. Como funciona isso no mundo do alerta de desastres naturais? Bem, existem duas condições, né? A primeira é toda a informação que a ciência disponibiliza para o operador. Essa informação vem através dos modelos, do diagnóstico da situação presente e do prognóstico daquilo que vai acontecer no futuro. Mas existe uma outra questão também que faz parte da sensibilidade da experiência do operador. Quer dizer, muitas vezes o operador, na hora que vai analisar as condições para emitir o alerta, ele pode até questionar se aquele modelo que está fazendo determinada previsão está correto ou não. E a experiência dele vai possibilitar que ele olhe aquele dado com mais cuidado ou não. Por exemplo, existe uma rede de pluviômetros instalados em uma determinada região. Tu tem 10 pluviômetros. 9 pluviômetros não estão indicando chuva nenhuma. E um pluviômetro está indicando muita quantidade de chuva. Será que aquele registro daquele pluviômetro é decorrente de um fenômeno extremamente localizado ou é um erro observacional? Então isso também tem que passar pela sensibilidade e pelo um crivo de qualidade de validação dos dados que estão disponíveis ao operador. Que só se obtém na experiência vivencial da atividade. Por isso que uma das coisas que talvez tenha a ver com aquela primeira pergunta de número de pessoal, tal, um dos riscos que a gente corre, que toda instituição pública corre, com o passar do tempo, ir perdendo as pessoas que têm a qualificação, que têm a experiência, não ir repondo em nível adequado e nem em quantidade adequada. Hoje no Semadem, nós ainda não estamos no mesmo nível de criticidade que outras instituições do Ministério estão. Por ser uma instituição nova, por os servidores terem prestado concurso há pouco tempo, a grande maioria serem jovens, ainda estão muito longe do tempo de aposentadoria. Mas essa questão de manter pessoal experiente e qualificado
é um pressuposto para o alerta ser emitido com qualidade. Perfeito. E a questão do doutrinamento, existe alguma situação do doutrinamento? De doutrinamento em que sentido está falando? Eu imagino o seguinte, algum tipo de sensoriamento por triangulação de laser numa encosta, que possa, por exemplo, gerar uma informação de que houve um deslocamento de alguns milímetros. Sim. Eu acredito que isso seja uma situação de doutrinamento, né? Nós temos uma rede observacional, mas que não é usada para operação, mas que é para fase de pesquisa, né? Porque, principalmente a questão de movimento de massas, o processo de movimento de massa é um processo de física do solo, né? Em que tu tem uma força que vai fazer com que o solo seja retido na condição que está e uma força que tem de fazer o solo deslizar. Um problema que a gente aprende em Física 1, quer dizer, quem estudou Física 1, faz lei de Newton, né? Quer dizer, física de ação e reação, peso e tal, mais ou menos é isso aí. Só que essa física do solo depende de diversas condições. Por exemplo, qual é a porosidade do solo? Qual é a densidade do solo? Como é que é a ocupação? Como é que a água penetrou no solo? Ter todas as informações é impossível para o número de áreas vulneráveis que nós temos no Brasil. Então, a gente, na média, trabalha com limiares regionais. Para uma determinada região do Brasil, o limiar que pode deflagrar o movimento de massa é usado tantos milímetros em 24 horas, ou tantos milímetros em 6 horas, ou tantos milímetros em 72 horas. Dependendo da vegetação predominante naquela região. Exatamente, da ocupação do solo, da propriedade do solo. Então, esse mais ou menos é o critério que nós usamos para deflagrar o alerta. E estamos fazendo pesquisas para tentar melhorar esses limiares, serem os limiares menos gerais e mais específicos para diferentes regiões. Vamos observar agora, na prática, como é que funciona a outra ponta, né? Depois que o CEMADEM emite o alerta, direta ou indiretamente, né? O diretor já explicou aqui essa situação. Nós fomos lá para Campos do Jordão, que já foi conhecida como a Suíça brasileira, cidade que infelizmente sofre recorrentemente com problemas de alagamento e deslizamento de terra. Vamos conhecer como é que eles trabalham essa parceria com o CEMADEM. O CEMADEM, o Centro de Monitoramento de Alertas de Desastres, vinculado ao Ministério da Integração Nacional e Ciência e Tecnologia, ele é de fundamental importância para as ações de prevenção no município de Campos do Jordão. Nós temos uma parceria com eles de alguns equipamentos instalados, graças ao mapeamento de riscos feito em 2013 e 2014 pelo Instituto Geológico do Governo do Estado de São Paulo, ao qual identificou as áreas de risco, e com base nisso, essa parceria foi feita com o CEMADEM. Hoje nós temos 14 pluviômetros automáticos instalados nas diversas áreas de risco, mapeadas pelo IG. Nós temos uma estação hidrológica instalada no rio Capivari, que corta o município de Campos do Jordão. Uma estação total robotizada que monitora a Vila Albertina, que em 73 houve um desastre natural lá, um escorregamento, com algumas vítimas. E também nós temos sensores de umidade, que comprovam, através desse equipamento, a umidade do solo, temperatura, sucção. Então, todas essas informações cruzadas faz com que o CEMADEM nos dê os alertas de possíveis deslizamentos. Nos últimos 3 anos, a gente tem tido intervenções aí de desastres, né? 2015 a gente teve um deslizamento com 2 soterrados, graças a Deus, com base nas informações do CEMADEM, dos pluviômetros, a gente tinha já uma ideia do índice pluviométrico alto, então as equipes já estavam na rua em monitoramento. Em 2016 nós tivemos uma inundação no eixo da cidade, ao qual o CEMADEM mandou para a gente o alerta e a gente disparou as equipes na rua, fazendo os fechamentos, as intervenções que havia necessidade. Esse equipamento aqui é uma estação hidrológica, que é uma parceria que a gente tem com o CEMADEM, e esse rio é o Ribeirão Capivari, ele corta a cidade de Campos do Jordão. Nesse equipamento, nós temos 2 sensores, um pluviômetro, né, que ele colhe a chuva e me mostra em tempo real o índice pluviométrico, e também nós temos um sensor que vê o nível do rio. Combinado a esses 2 equipamentos, a gente consegue saber em tempo real
qual é o índice pluviométrico e a partir de qual momento vai dar cheia. Assim definindo as ações de evacuação ou de interdição de vias. Bem, esse bairro aqui é o bairro Britador, um dos bairros mais atingidos no ano de 2000, com os deslizamentos e as fortes chuvas que houveram de 99 e 2000. Vocês vão verificar que nessa região onde está mais denso a mata, a vegetação, é onde tinha as residências. Foi impedida a construção novamente, foram congeladas essas áreas e com base nisso a gente também definiu com o CEMADEM a instalação dos equipamentos. Esse incidente de 2000 que atingiu esse bairro, teve vítimas? Aqui tivemos 8 óbitos, inclusive em 2000 eu nem pertencia ao sistema de defesa civil, trabalhei como voluntário aqui. Nessa região onde a gente está, que é o bairro Abernéssia, de frente ao bairro Britador, ficou totalmente alagado e diversas pessoas transitando de forma perdida, até porque perderam suas residências nessa região aqui. É uma parte de história triste, mas que a gente vem mitigando nos últimos anos aí com as ações de prevenção da Defesa Civil, junto com o parceiro CEMADEM aí. Legal, muito obrigado aí à Defesa Civil de Campos do Jordão, que nos atendeu prontamente, mostrou os equipamentos instalados na cidade, contou um pouco da história desse combate de deslizamentos, né, que é constante. Tivemos ocorrências neste ano de 2018, uma casa exatamente naquele ponto que nós mostramos desabou e a cidade está em constante alerta e agora com o apoio do CEMADEM tentando evitar essa problemática. Mas nem só de combate a deslizamentos e alertas com relação às tragédias vive o trabalho do CEMADEM. O órgão é multidisciplinar e além dos tecnologistas, dos pesquisadores, dos mestres e dos doutores, inclui também uma interessante parte social. Vamos conhecer. Voltado aí à prevenção de desastres, precisa do trabalho de um sociólogo. Engraçado que essa pergunta me foi feita, né, quando o CEMADEM foi criado. Comecei a trabalhar em janeiro de 2012 e as pessoas se espantavam, né, nossa, mas o que um sociólogo faz dentro do CEMADEM? E eu já havia, né, estudado há muitos anos a primeira administração dos abrigos temporários no desastre de 2008 em Santa Catarina, que se completam 10 anos agora, dia 23 de novembro. E depois estudei o processo de reconstrução de São Luís do Paraitinga. Eu costumo dizer sempre, né, que os desastres, eles revelam, né, toda uma grande complexidade e não há como lidar com essa complexidade se nós não, de algum modo, se nós não envolvermos os cientistas das diferentes áreas do conhecimento para saber como envolver as pessoas e os próprios gestores públicos em ações que ajudem a diminuir a vulnerabilidade, né? O exemplo que vem à minha mente é um exemplo aqui próximo, né, do CEMADEM, que é o caso de São Luís do Paraitinga. A partir desse exemplo de São Luís do Paraitinga, o CEMADEM iniciou em 2014, sob a coordenação da antropóloga, a doutora Raquel Treiber, que trabalhou no Ministério da Educação, na coordenação ambiental por 10 anos, um projeto chamado CEMADEM Educação, em que se desenvolviam, né, metodologias de ciência cidadã. Ciência cidadã se trata do envolvimento de um público leigo em geral em atividades científicas, como uma forma, né, de sintetizar todas essas metodologias que foram feitas. Foi organizada essa história em quadrinhos sobre o desastre ocorrido na bacia do Paraitinga e o que poderia ser feito, né, em termos de prevenção. Essa história em quadrinhos, ela tem diversos personagens, né? Ela foi apresentada durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em 2017 e ela tem sido compartilhada com várias escolas que participam do projeto CEMADEM Educação ao longo do ano, mas também em momentos especiais em que campanhas de sensibilização são organizadas para despertar maior interesse para o tema. Além dessa forma mais lúdica, a gente tem aquelas de cunho, né, mais voltada a outros atores. Então, um exemplo é esse livro, né, é um e-book gratuito que a gente organizou também em 2017. Esse e-book tem 28 capítulos,
com autores e autoras nacionais e também da América Latina como um todo, que dão um panorama geral de como a questão da ciência dos riscos e desastres e a gestão dos riscos está organizado na América Latina, como se dá a situação de vulnerabilidade dos países, quais são os principais cenários de risco. Então, digamos que há um diagnóstico do problema, mas também a proposição desse livro é organizar algumas propostas de ação que próprios gestores públicos poderiam realizar nos seus municípios. Então, digamos que existem experiências práticas e metodologias participativas para se trabalhar com gestores públicos e comunidades em uma série de temas. Este é um importante trabalho feito pelo CEMADEM, além do combate, né, do alerta, também na conscientização das pessoas que eventualmente moram nessas áreas de risco. Mais de 900 municípios, não é isso, diretor? 958. 958 municípios. Presidente Ivanil tem uma pergunta. Então, eu gostaria de perguntar o seguinte, qual é o tamanho da rede de sensores, quantos são esses sensores, qual é o tamanho da equipe que cuida da manutenção disso e quais são as atividades para manter isso que está lá na ponta, né, de trazer os dados para a tela situacional e para tudo mais que alimenta os trabalhos dos pesquisadores e dos operadores. Aproveitar também, na mesma linha, acrescentar uma pergunta que nos últimos anos, talvez esse ano ou nos últimos tempos aí, qual tem sido a taxa de alertas do CEMADEM? Quantos disparos aí, talvez entre os mais críticos, médios, alguma coisa? Só para a gente ter uma ideia da ordem de grandeza. Ótimo. Bem, a tua pergunta, Ivanil, tem uma coisa que é gratificante responder e que a outra eu diria que talvez, não é deprimente, mas é preocupante. O CEMADEM, quando foi criado, precisava conceber uma rede destinada a monitorar aquilo que pode levar a um desastre natural. Isso levou a uma certa incompreensão, principalmente da comunidade meteorológica, porque questionava por que o CEMADEM iria montar uma rede basicamente de meteorologia se já havia uma rede do Instituto Nacional de Meteorologia ou do DCEA, do Departamento de Aviação da Aeronáutica, de controle do tráfego aéreo da aeronáutica, que dispõe radares meteorológicos. A resposta é o seguinte: a rede do CEMADEM é uma rede que tem uma concepção diferente da rede meteorológica. A rede meteorológica ela tem que ser necessária principalmente para monitorar as condições de grande escala do tempo que vão fazer a previsão do tempo futuro, enquanto que a rede do CEMADEM ela tem que estar localizado aonde o desastre pode estar localizado. Por exemplo, uma estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia tem que obedecer certos critérios da organização meteorológica. Ela deve estar longe de casas, o sensor deve estar localizado a uma determinada altura X, altura Y, assim por diante. Para nós isso não importa. Eu tenho que ter um sensor de chuva aonde o deslizamento de terra pode acontecer. Isso pode ser em cima de uma casa, sabe? Então, essa é uma concepção que foi talvez não entendida corretamente quando da instalação da rede de monitoramento do CEMADEM. E a rede do CEMADEM tem alguma coisa que eu considero um dos grandes casos de sucesso que talvez o Brasil possa se orgulhar. O Brasil é um país que tem dimensão continental, mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Em 2 anos, o CEMADEM instalou nessa dimensão territorial mais de 5.000 sensores. Nenhum país do mundo conseguiu isso. Nem os Estados Unidos, nem o Japão conseguiram, num espaço de tempo tão curto, num país de dimensão continentais, dotar o CEMADEM de uma estrutura observacional como a gente tem hoje. Então, isso foi um gol fantástico que foi feito. Se a gente hoje tentasse replicar aquilo que foi feito nos anos de 2012, 2013 e 2014, eu tenho dúvida que nós teríamos condições de fazê-lo. Foi uma força-tarefa gigantesca
e nós temos que congratular com as pessoas que tiveram essa tarefa e a missão de fazer isso. Comparada à rede que já existia? A rede que já existia, em 100 anos, levou 100 anos para ter 500 sensores. Puxa. Bem, impressionante. Agora, o tamanho da equipe do CEMADEM para cuidar, esse é o lado que eu disse que talvez é preocupante, né? O tamanho da equipe do CEMADEM que cuida dessa rede observacional é a menor equipe do CEMADEM. Por exemplo, na sala de operação, nós temos 45 servidores cuidando do monitoramento e do alerta. Da rede observacional, são 4 servidores. Caramba. Então, e essas pessoas são altamente... sensores para cada um. Não, é mais ou menos isso. Mas essas pessoas são altamente dedicadas, altamente qualificadas, quer dizer, elas são realmente... Aliás, isso eu acho que eu deveria dizer, né? A abnegação, de uma maneira geral, o comprometimento dos servidores do CEMADEM é que possibilita que com uma equipe que é a metade daquilo que foi concebida, monitore 20 vezes mais municípios do que foram planejados. Então, somente com uma equipe altamente capacitada, dedicada e comprometida que a gente consegue fazer isso. E a tua pergunta, Gino, pode repetir, por favor? Eu já estou meio velho, quando eu esqueço. Quantos alertas são emitidos, a ordem de grandeza? Sim. Bem, o CEMADEM, desde 2011, já emitiu mais de 8 mil alertas. O número desses alertas é crescente ao longo dos anos, porque o número de municípios monitorados também é crescente. No ano de 2017, foram mais de 2 mil alertas emitidos só no ano de 2017. A grande maioria dos alertas foram emitidas de um nível que nós chamamos de nível moderado, alerta de nível moderado. Depois, isso foi quase 2 mil alertas de nível moderado, aproximadamente 500 alertas de nível alto, de risco alto, e menos de 20 alertas de nível muito alto. Mas é preciso também contextualizar o que significa um alerta de nível moderado, de nível médio, de um nível alto e de nível muito alto, né? Um alerta de nível muito alto significa que nós temos uma quase certeza absoluta de que o evento vai ocorrer e de que o impacto vai ser muito alto. Por exemplo, se a certeza que eu tenho não é tão grande, mesmo que o impacto probabilístico seja alto, o alerta não é muito alto, o alerta é alto. Quer dizer, o nível do alerta combina a probabilidade do evento e o impacto potencial desse evento. Mas no ano de 2017 foram emitidos mais de 2 mil alertas e um outro fato que é extremamente positivo que eu acho que deve ser mencionado é que 87% dos alertas de nível muito alto e alto aconteceram. Ou seja, o CEMADEM tem aproximadamente 87% de precisão na emissão dos alertas de nível alto e muito alto. Os alertas de nível moderado, essa correlação não é tão grande. Mas alertas de nível moderado, o impacto também é muito pequeno, né? Então a gente tem até muita dificuldade de saber se aquele evento ocorreu ou não, porque muitas vezes as defesas civis não registram um evento de nível moderado. Imagino que exista também algum tipo de pressão por conta não do falso alarme, mas do alarme que não se configura, né? Porque isso implica em evacuação, em movimentação das comunidades, e isso tem custo econômico, né? E tem um custo de credibilidade também, né? Porque se nós começarmos a emitir alertas de nível muito alto e que implica que a Defesa Civil tem que tomar ações de remoção das pessoas e o evento não ocorre, depois as pessoas passam a perder a crença de que aquele alerta que foi emitido vai realmente acontecer. Perfeito. E aí, no caso em que isso aconteça, eles não estejam preparados para responder. É da reação natural do ser humano. É igual alerta de tsunami. Se alertar que tem tsunami, tem que acontecer. Bom, gente, esse foi mais um Brasil Consciência. Falamos hoje sobre um órgão relativamente novo, mas que desenvolve um trabalho brilhante e importantíssimo
para toda a população que vive em áreas de risco e também para o país. Nós voltamos em uma semana com mais um programa inédito para você. Obrigado pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência. Tchau.